Essa videoaula é sobre função de partição molecular, baseada no capítulo 16 do livro de Físico-Química Peter Atkins. Como podemos ver na primeira fórmula, a energia de uma molécula é a soma das contribuições dos vários modos de movimento representados por cada termo, onde o primeiro termo é referente à translação, o segundo referente à rotação, o terceiro referente à vibração e, por fim, à contribuição eletrônica. A separação dos termos é aproximada, pois os termos não são completamente independentes uns dos outros. Nesse contexto, se a energia é a soma das contribuições independentes, como mostrado aqui, a função de partição se decompõe em um produto de fatores. Esta é a função de partição molecular, que foi definida no capítulo 15. Podemos ver que a função de partição, ou seja, Q, é igual ao somatório das energias de todos os estados. Esse somatório pode ser separado, resultando em uma função de partição para cada estado, representado nesta última equação, onde temos um somatório para translação, um somatório para rotação, um somatório para vibração e um somatório para contribuição eletrônica. Quando separados todos os termos, podemos ver que existe uma função de partição para cada contribuição, para a translação, para a rotação, para a vibração e para a contribuição eletrônica. Ou seja, cada termo pode ser estudado separadamente. A contribuição de translação QT de uma molécula M num recipiente de volume V, representada pela primeira fórmula, foi deduzida no capítulo 15, o que resultou em H sobre 2π mkt elevado a meio, onde podemos observar que QT, que é a função de partição translacional, tende ao infinito, T também tende ao infinito. O comprimento de onda, indicado a seguir, nos propicia o julgamento da qualidade da aproximação, que levou à expressão QT. Boas aproximações apresentam o quociente volume sobre comprimento de onda com um valor grande, o que significa que muitos estados foram ocupados. Essa condição será cumprida se o comprimento de onda for pequeno diante das dimensões lineares do recipiente. No caso do H2 a 25 graus Celsius, por exemplo, o comprimento de onda é igual a 71, que é muito menor do que as dimensões dos recipientes comuns. A contribuição de rotação pode ser representada pela função de partição de um rotor linear assimétrico AB, resultando na fórmula QR, que é esta aqui. O método direto de calcular QR é substituir os valores experimentais dos níveis de energia de rotação nessa expressão e efetuar numericamente o cálculo do somatório. Uma maneira prática de exprimir a temperatura, acima da qual a aproximação rotacional é válida, baseia-se na definição da temperatura rotacional característica θr. Então, temperaturas elevadas significa T maior que θr. Nessas condições, a função de partição de rotação de uma molécula linear é simplesmente T sobre θr.
A tabela 16.1 apresenta alguns valores de θr, ou seja, temperaturas rotacionais. O valor da temperatura de H2 é excepcionalmente elevado e é preciso cautela com aproximações que envolvem essa molécula. Concluindo, moléculas com momentos de inércia grande têm funções de partição grandes. Um valor elevado de QR reflete a proximidade em energia, diante de kT, dos estados de rotação das moléculas grandes, pesadas e o grande número desses estados que são acessíveis nas temperaturas ambientes. Em uma molécula diatômica homonuclear ou em uma molécula linear simétrica, uma rotação de 180 graus leva a um estado da molécula indistinguível do estado anterior. Logo, o número de estados termicamente acessíveis é apenas a metade do número dos que podem ser ocupados por uma molécula diatômica heteronuclear, na qual a rotação de 180 graus leva a um estado perfeitamente distinguível dos anteriores. Logo, o número de estados termicamente acessíveis é apenas a metade no número dos que podem ser ocupados por uma molécula diatômica heteronuclear, na qual a rotação de 180 graus leva a um estado perfeitamente distinguível dos anteriores. Portanto, para uma molécula linear simétrica, QR é igual a QT sobre 2HCb, que é igual a T sobre 2θr. As equações das moléculas simétricas e das assimétricas podem ser combinadas numa única expressão mediante ao número de simetria, que é o número de orientações indistinguíveis da molécula. Devemos, porém, tomar cuidado de não incluir na soma estados rotacionais com excesso. Numa molécula diatômica homonuclear ou numa molécula linear simétrica, uma rotação de 180 graus leva a um estado da molécula indistinguível do estado anterior. Logo, o número de estados termicamente acessíveis é apenas a metade do número dos que podem ser ocupados por uma molécula diatômica heteronuclear, na qual a rotação de 180 graus leva a um estado perfeitamente distinguível dos anteriores. Portanto, para uma molécula linear simétrica, QR é igual a KT sobre 2HCb, que é igual a T sobre 2θr. As equações das moléculas simétricas e das assimétricas podem ser combinadas numa única expressão, mediante ao número de simetria sigma, que é o número de orientações distinguíveis da molécula. Assim, QR é igual a KT sobre sigma HCb, que é igual a T sobre sigma θr. Uma molécula diatômica heteronuclear tem sigma igual a 1, enquanto que uma molécula diatômica homonuclear tem sigma igual a 2. A distribuição vibracional de uma molécula ela pode ser definida como Q elevado a V, onde a gente pode calcular a função de partição de vibração através da substituição dos níveis de energia de vibração nas exponenciais aqui de QV. E para uma molécula poliatômica, nós podemos dizer que cada módulo normal irá ter sua própria função de partição. Ou seja, para nós encontrarmos a função de partição global, ela vai ser o produto de todas as funções de partição dos módulos individuais, sendo que aqui, onde nós temos Q
que vê K. K será o késimo modo normal encontrado na molécula. E a partir fazendo o produto de todos esses modos normais, nós encontraremos a nossa função de partição vibracional global. Bom, e se a excitação de vibração de uma molécula ela não for muito elevada, não for muito grande, a gente pode adotar essa aproximação harmônica. E os níveis de energia de vibração serão definidos como essa equação aqui presente. Ó, e se a gente medir a energia a partir do ponto zero, como normalmente esse é o comum a se fazer, então nós poderemos encontrar a função de partição através da seguinte relação aqui, que nós temos. E como já foi visto no capítulo anterior, se a gente admitir que essa relação da energia elevada a alfa vezes x, a mesma coisa que é elevado a x vezes alfa, nós podemos rearranjar a equação anterior e nós vamos ter que a função de partição vibracional será igual ao inverso de 1 menos o nível de energia menos beta HCV. E aqui nós temos o gráfico da função anterior. Então, numa molécula poliatômica, cada modo normal irá gerar uma função de partição desse tipo aqui, uma função linear. E podemos ver que ela, como já disse, ela é linear. Então, à medida que a temperatura aumenta, essa função de partição também irá aumentar. Então, para temperaturas muito elevadas, teremos um valor maior para a função de partição vibracional. E quando nós falamos de temperaturas muito elevadas, nós estamos admitindo que a temperatura será muito maior do que a temperatura vibracional característica da molécula. Bom, aqui nós temos um exemplo para calcular essa função de partição vibracional em uma molécula, no caso seria a água, e onde aqui ele dá os 3 modos normais de vibração, que são 3.656,7 centímetros a menos 1, 1.594,8 centímetros a menos 1 e 3.755,8 centímetros a menos 1. Nós iremos calcular a função de partição de vibração a 1500 graus Kelvin e utilizando a equação que nós vimos anteriormente. E uma relação aqui que é importante de lembrar, que nós vamos assumir nesse exemplo, é que Kt sobre Hc será igual a 1.442,6 centímetros a menos 1. Bom, para deixar de maneira mais didática, nós podemos rearranjar os dados numa tabela e ficar assim. Aqui na primeira linha nós temos os números de onda para água. E aqui essa relação HCV sobre Kt nós obtemos através da divisão do número de onda pela relação de Kc sobre Kt, que foi definido anteriormente, sendo 1042,6, perdão. Então, a partir dessa divisão, nós encontramos os seguintes valores aqui. E a partir de então, é só aplicar diretamente na fórmula que nós vamos encontrar para cada modo normal individual, um valor. Bom, e para achar a função de partição de vibração global, nós apenas fazemos o produto desses 3 modos. Nós vamos obter aqui a função de vibração de partição de vibração global será igual a 1,353. Bom, como a gente pode observar,
os 3 modos normais do H2O possuem números de onda tão elevados que mesmo a 1500 Kelvin, a maior parte das moléculas está no estado fundamental de vibração. Bom, entretanto, podem existir tantos modos normais de vibração em uma molécula que, embora cada modo normal não seja apreciavelmente excitado, a excitação geral será significativa. Como, por exemplo, se nós temos uma molécula contendo 10 átomos, possuindo 24 modos normais. Se a gente admitir que o modo normal é aproximadamente 1,1, nós teremos que a função de partição total seria aproximadamente 9,8, que indica uma vibração, um nível de excitação apreciável quando se a gente comparar com uma molécula menor, como foi o caso da água anteriormente, né? Bom, e muitas moléculas têm números de ondas de vibrações tão grandes que o produto dessa relação aqui, de beta-HCV, é maior que 1. Se a gente levar em consideração a molécula de metano, que o menor número de onda de vibração para o metano é 1306, onde essa relação aqui de beta-HCV seria 6,3. Se a gente levar em conta que o cheiramento entre carbono e hidrogênio possui números de onda que variam em torno dessas faixas aqui, que onde teria a relação aqui em 14, se a gente aplicar, isso implicaria diretamente no expoente daquela equação que nós vimos anteriormente. Essa relação aqui seria tão baixa que seria quase desprezível por ter um valor tão baixo, e significaria que apenas o nível de energia no ponto zero seria significativamente ocupado. Aqui, ó. Se nós fazermos a substituição aqui pelo 6,3, daria um número muito baixo, e isso seria praticamente desprezível. Bom, e digamos, quando já tem que essa relação é muito menor do que kT, a gente pode a função de partição, ela pode ser aproximada expandindo o denominador da equação, e nós teremos essa seguinte equação aqui que está sendo apresentada. Então, ou seja, para ligações fracas e temperaturas altas, nós vamos ter que a função de partição vibracional vai ser igual a 1 sobre beta HCV, que será igual a kT sobre HCV. Para a contribuição eletrônica, nós temos que a separação dos estados eletrônicos excitados a partir do estado fundamental, elas são muito grandes, de modo que na maioria dos casos essa contribuição eletrônica será igual a 1. Entretanto, existe uma exceção para átomos de moléculas que possuem um estado degenerado. Então essa contribuição eletrônica será igual ao grau de degenerância desse estado eletrônico fundamental. Então nós temos que E seria igual a GE, lembrando que G seria o grau de degenerância desse estado da molécula. Bom, a maior parte dos átomos dos metais alcalinos, eles possuem o estado fundamental duplamente degenerado, que corresponde às duas direções dos spins do elétron. Então, nós podemos assumir que a contribuição eletrônica ela seria igual a 2, nesse caso. Se a gente levar em conta o estiramento da ligação entre do nitrogênio e oxigênio, nós podemos ver aqui, ó, que
que o spin, que ele possui um momento angular e orbital, ele pode ter duas orientações em relação ao eixo da molécula, pode ser correspondente tanto ao sentido horário como ao sentido anti-horário. E o momento angular do spin, além disso, ele pode assumir duas orientações, né? Ele pode assumir duas orientações. Então, assim nós teríamos 4 estados possíveis para a molécula, ou seja, 4 estados de grau de degenerância. Então, se a gente tiver que a energia dos dois estados com momento e orbital dos spin paralelos é ligeiramente maior que a dos outros dois estados com momentos antiparalelos, nós podemos representar os dois níveis de energia como E seria igual a 0 e E de 3 sobre 2 seria igual a epsilon. Então, de modo que a função de partição eletrônica seria definida como aqui nessa equação abaixo. E esse aqui seria o gráfico da função anterior. A gente pode ver que durante a temperatura inicial, a temperatura zero, essa molécula aqui seria no caso como estava comentando anteriormente, né, da ligação entre nitrogênio e oxigênio, seria um exemplo da ligação dessas duas moléculas, desses dois átomos. Que aqui nós temos o grau de degenerância com a temperatura igual a 0, seria o grau 2, e na medida que essa temperatura aumenta, nós podemos chegar até 4 graus de degenerância, sendo que anteriormente a contribuição eletrônica, nesse caso, seria igual a 4. A função de partição total ela é obtida através do produto de cada contribuição, sendo da contribuição rotacional, translacional, vibracional e eletrônica. E pode ser descrita da seguinte fórmula, aqui abaixo. Bom, veremos agora uma aplicação de um exemplo prático. Seria o cálculo de uma função termodinâmica a partir de dados da espectroscopia. Calcule o valor das energias, da diferença de energias para a água a 1500 Kelvin, sabendo que aqui ele dá os parâmetros, e nós vamos adotar os dados das questões anteriores para resolver esse exemplo. Então nós já temos que a função de partição vibracional é igual a 1,356, a função de partição rotacional 486,7, temos que a massa da água seria 18,015 unidades de massa, e essa relação aqui seria 1,729 vezes 10 na oitava. Então, nós apenas aplicamos diretamente aqui na fórmula, na relação, e nós vamos obter que essa diferença das energias seria de menos 317,5 kJ mol a menos 1. Bom, essa foi um pequeno resumo do tópico 16.2 do livro de Físico-Química do Peter Atkins, onde estava sendo tratado a função de partição molecular. Então nós podemos concluir aqui que a energia de uma molécula ela vai depender da soma das contribuições dos diferentes estados de movimento de uma molécula. Ou seja, isso envolve os estados, o tipo de movimento rotacional, translacional, vibracional e os estados eletrônicos. Bom, então essa foi a nossa apresentação e obrigado.